encontrar nos nossos corações uma terra fértil para a semente do Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, o espaço que o Senhor precisa para mudar o que o Senhor precisa e fazer o que o Senhor precisa em nós, Pai. Nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito, que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Nós estamos dando continuidade, complementando a mensagem do domingo, e o tema de domingo foi alicerce sociocultural, é o tema que nós estamos falando também hoje. Para quem aí está chegando hoje, nós falamos no mês de janeiro, sobre alguns alicerces em que a igreja precisa se firmar, se construir. Então, nós falamos de alguns alicerces e este foi o último que nós falamos, o alicerce sociocultural. Eu preciso fazer um disclaimer, um aviso antes de iniciar a mensagem, né? Apesar dos irmãos já conhecerem o nosso comprometimento total com o Evangelho, com a lisura das Escrituras, eu preciso dizer isso, que nós não acreditamos numa teologia da hipergraça, nem numa teologia em que se diz que tudo é possível, liberado, permitido, que está tudo bem as pessoas fazerem tudo. Não é esse o intuito desta mensagem. Nós vamos ver isso nos pontos importantes dessa mensagem. Mas é importante os irmãos terem isso em mente, para que não fuja o intuito, o propósito dessa palavra. Eu gosto de fazer isso porque as pessoas fazem recortes depois, e um recorte, né, um texto sem contexto vira um pretexto, e nós não queremos criar pretexto nenhum aqui. Nós queremos sempre manter firme na Escritura, amém? Nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, é a parte inicial do famoso Sermão do Monte. Jesus subiu até o monte, encontrou as pessoas naquele lugar, e as pessoas se assentaram para ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus começa com algumas bem-aventuranças. Olha, bem-aventurado aqueles que sofrem, bem-aventurado aqueles que buscam por justiça, porque encontrarão, bem-aventurados, bem-aventurados. E agora neste texto, bem no versículo 13 e 14, Jesus começa a trazer algumas responsabilidades que o povo de Deus precisa ter. Depois deste texto que nós lemos, Jesus vai falar sobre como as pessoas devem se comportar, fala sobre o comportamento no casamento, acerca do divórcio, acerca do perdão, acerca de várias coisas. Jesus fala sobre muitas coisas. Esse Sermão do Monte, se você puder separar na sua casa um tempo para ler, é importante, porque Jesus traz luz a muitas coisas dos nossos corações e que são úteis para os dias de hoje, acerca de como o cristão deve se comportar diante de uma série de assuntos. E é muito importante este texto para nós cristãos. E este pedaço em que nós estamos lendo, Jesus está trazendo algumas responsabilidades da igreja, algumas responsabilidades dos filhos de Deus, algumas responsabilidades daqueles que servem a Deus. E ele vai dizer isso que nós lemos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. E ele segue dizendo: vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída num alto do monte. Jesus vai trazer essas duas coisas para nós, como referência da nossa missão. Nós somos o sal da terra e luz do mundo, amém? Esses são os dois pontos que nós iremos falar. E ele começa fazendo, né, essa comparação com esses dois elementos, e nós vamos expor este texto nessa noite. Somos o sal da terra. Jesus começa dizendo que nós somos o sal da terra. O sal, ele é muito diferente de tudo que está à sua volta, né? Com isso, ele tem uma capacidade de entrar em contato com algumas
coisas e criar alguns efeitos, sem mudar a sua composição original. Então, por exemplo, quando, neste tempo em que nós estamos falando, né, a gente não tem a dimensão do quão era necessário o sal naquele tempo, as pessoas não tinham geladeira, acredite se quiser. Há algum tempo atrás não existia geladeira, e para as pessoas conservarem os seus alimentos, a carne, para conservar algumas coisas, principalmente carne de caça que eles conseguiam para se alimentar, eles colocavam sal. Tem alguns irmãos aí que gostam da culinária do norte, do nordeste, e gostam, né, daquela carne de sol. É bom, né, irmãos? Amém? O sal era usado para preservar o alimento. Principalmente, quando Jesus fala nós somos o sal do mundo, ele estava falando para aquelas pessoas que estavam naquele lugar. O sal era tão importante para aquela sociedade que os romanos pagavam os seus soldados com sal. E daí vem a palavra salário. Era tão importante para conservar o alimento, para dar sabor nas coisas, e era tão útil na sociedade o sal naquele tempo, que os romanos decidiram usar como moeda. Pagavam os seus soldados com sal. E aqueles soldados tinham condições de guardar os seus alimentos, de levar esse sal para a sua família e ter alguma qualidade na sua alimentação. Então, o sal tem essa capacidade de, ao entrar em contato com alguns alimentos, de inibir a decomposição, principalmente com a carne. Então, ele tem essa propriedade, né? Também tem a propriedade antisséptica, a pessoa faz um machucado ali, e para não dar um problema pior, né? Quando não tem o mertiolate, quando não tem uma água limpa, a pessoa só tem um sal na mão, né? A gente coloca o sal. Os irmãos têm tantas coisas, né? E sempre escolhe o que arde mais para colocar no machucado. Minha mãe era assim com o mertiolate. E o sal é usado também com essa propriedade. Então, o sal, quando ele entra em contato com algumas coisas, ele causa essa preservação. E a igreja tem essa função hoje no mundo. Nós estamos falando sobre um alicerce sociocultural. E quando nós pensamos no modo em que a igreja se relaciona com a sociedade e com a cultura, nós precisamos ter em mente da missão que Jesus nos deu, sobre o que Ele disse que nós somos. Nós sabemos o que somos sal e somos luz. Então, quando a igreja está em contato com a sociedade e com a cultura, ela precisa ter e manter a sua propriedade como um sal, de preservar o que existe de bom. O mundo está tão cheio e está se decompondo em si pela maldade que existe nas pessoas. O mundo está se decompondo nos pecados, nos desejos exacerbados humanos. O mundo está se decompondo, está perdendo, está ficando podre, porque as pessoas preservam coisas ao invés de pessoas. Existe mais valor hoje no dinheiro do que numa vida. As pessoas trocam uma vida por dinheiro. O mundo está se decompondo, e a missão que Jesus dá para a sua igreja é ser o sal desta terra, é trazer uma propriedade para a vida das pessoas, que é capaz de tirar elas desse estado de decomposição que o mundo está, que é capaz de tirar o homem, a mulher, as pessoas deste mundo, desse estágio terrível de decomposição em que elas estão. E isso é possível por meio do Evangelho, e só por meio do Evangelho. A igreja, quando está em contato com a sociedade, quando a igreja está em contato com a cultura, quando nós que somos a igreja estamos em contato nessas situações, nós precisamos entender isso. O mundo está se decompondo e existe algo em nós que nós podemos transmitir para as pessoas, que é capaz de preservar o que existe de mais importante, que é a vida. As pessoas estão se autodestruindo hoje. O mundo é autodestrutivo. E quando nós olhamos para o Evangelho que nós conhecemos, que nós recebemos, para a palavra poderosa que nós encontramos em Jesus, e nós olhamos
o que está acontecendo hoje no mundo, nós podemos dizer com certeza, nós temos algo, recebemos algo que vem de Deus, que pode servir para preservar e evitar que o mundo se decomponha nos seus próprios desejos e nas suas próprias maldades. E o Evangelho é essa propriedade, amém? Muitas pessoas, quando se convertem ao Evangelho, e aí nós vamos entrar numa parte mais prática da mensagem, elas acreditam que se elas estiverem inseridas na sociedade, se elas estiverem inseridas na cultura geral que nós estamos vivendo, elas acreditam que isso pode afastá-las de Deus, porque já que o mundo é do maligno, então é melhor a gente nem estar no mundo, né? Irmão, você vai para onde? Você vai para Marte? Qual planeta você escolheu ir essa noite? Nós estamos neste mundo, nós estamos nesta sociedade. A nossa igreja, mais especificamente, nessa sociedade, numa sociedade local, que em boa parte é uma sociedade muito carente, em que as pessoas têm muita necessidade de alimento, financeiro, de diversas necessidades, e que estão sendo influenciadas pelo que há de pior na cultura, pelo que há de pior. E nós, como igreja, não podemos ter um comportamento sectarista. O que é isso? Olha, eu não me misturo. O que muitas pessoas fazem pela religiosidade é rejeitar completamente as pessoas e rejeitar completamente o ambiente cultural em que nós vivemos. E é importante sempre lembrar o que eu disse no início. Não dizemos que está tudo bem, que está tudo certo, mas nós acreditamos que, pela luz do Evangelho e da palavra, que nós, como sal, precisamos estar em contato com as pessoas. Nós, para influenciarmos a sociedade, precisamos estar em contato com ela. Nós, como sal, precisamos estar em contato com o que há na cultura para influenciarmos de maneira positiva, tanto a cultura quanto a sociedade. E existem um grupo de pessoas que escolhem deliberadamente se fechar, não ter contato com as pessoas. Eu, escrevendo essa mensagem, lembrei de vários exemplos que a gente poderia usar aqui nessa noite. Mas eu quero dar um exemplo nosso, direto, e um exemplo até no meio cristão, de uma forma geral. Quer ver como isso pode chegar ao extremo e como isso pode ser perigoso, se isolar, ser sectarista, separatista, de uma maneira a ponto de separar as pessoas, de rejeitar as pessoas, de afastar as pessoas. Há um tempo atrás, eu era criança na época, um bispo, entre aspas, vamos dizer assim, de uma igreja famosa, na época estava em uma grande ascensão, que tinha um programa na TV. Pegou a imagem de uma santa da igreja católica ao vivo, não sei se vocês lembram deste caos aí, quem é crente há mais tempo, no YouTube ainda tem esse vídeo, e ele pegou a imagem de uma santa da igreja católica, colocou a imagem ao vivo no púlpito e chutou aquela imagem. Que mensagem você acha que aquele bispo trouxe para as pessoas que estavam assistindo aquilo? A mensagem que ele trouxe é: olha, nós somos extremamente extremistas. Nós não aceitamos ver e conviver com pessoas que pensam diferente. E por que eu usei esse exemplo? Porque nós poderíamos usar vários exemplos que acontecem quando nós estamos convivendo com pessoas que são de outras religiões, ou que não têm nenhuma religião. E nós tratamos essas pessoas de maneira diferente, e não é só tratar de maneira diferente, é tratar mal. E essa mensagem que este pastor deu ao vivo para os nossos irmãos católicos é que nós somos intolerantes, que nós não somos pessoas que sabem conviver, mesmo que as pessoas pensem e vivam diferente do que nós. E eu escolhi esse exemplo porque é um exemplo icônico de como uma igreja que não olha para a importância social e cultural que ela tem, pode causar um estrago. No início dos anos 2000, eu vi isso,
E este fato, este caso que ocorreu, foi um fato determinante para que isso acontecesse. Os cristãos, os evangélicos e os católicos se separaram de uma maneira brutal, a ponto de isso refletir em outras pessoas, em outros atos. E o quanto isso pode ser perigoso, irmãos? Nós precisamos ser sal e influenciar de maneira boa, positiva e de acordo com o Evangelho. Nós nunca vimos Jesus combater ou tratar mal uma pessoa que não fosse judeu. Você sabe qual foi o único dia em que Jesus teve um acesso de querer quebrar tudo? Foi quando os próprios judeus estavam na porta do templo vendendo coisas, fazendo comércio com o templo. Foi nesse dia que Jesus derrubou e quebrou todas as bancas. Foi nesse dia em que Jesus achou que era necessário quebrar algo. Quando nós vemos Jesus encontrar pessoas que, por exemplo, a mulher samaritana, os judeus e os samaritanos não se davam bem, e Jesus encontra aquela mulher samaritana e tem uma palavra de vida para ela, e traz vida de volta para aquela mulher. Quando nós olhamos Jesus diante de uma prostituta que estava pronto para ser apedrejada e ser morta, a palavra que Jesus tinha para aquela mulher não era uma palavra intolerante, foi chegar até aquela mulher e dizer: olha, quem não tem pecado pode arremessar a primeira pedra. E Jesus trouxe uma palavra para ela: olha, vai, você tem uma chance de uma nova vida, viva uma nova vida, não peques mais. Jesus tinha uma palavra sempre para trazer as pessoas para perto dele, não para longe, mesmo as pessoas que fossem as mais rejeitadas. Jesus sentava-se à mesa com os publicanos, Jesus ia nas casas que os judeus ortodoxos diziam que não podia frequentar, Jesus curava as pessoas no sábado, mesmo que aquela ação, fazer algo no sábado para o judeu era proibido. Jesus curava as pessoas no sábado, e quando questionaram ele falou assim: olha, vocês, se um boi de vocês estiver morrendo lá no pasto, se um cavalo de vocês estiver morrendo, e for sábado, vocês vão lá salvar ele, mas eu estou aqui com este paralítico e eu não posso dizer para ele: levanta e anda. A nossa religiosidade, quando ela se torna perigosa a ponto de nos separar das outras pessoas, ela é doentia, ela é perigosa, faz com que nós nos tornemos um sal que fica dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro não protege nada, não traz sabor a nada, ele só está lá como um enfeite. A igreja que não influencia com os seus princípios, a sociedade, a cultura, as pessoas, os vizinhos, os amigos, o chefe no trabalho, os colegas de trabalho, é uma igreja que não está sendo e não está cumprindo a missão que deveria cumprir. O sal dentro do saleiro não serve para nada, mas o sal em contato com a carne pode guardar ela do que existe de mais podre. O sal em contato com a comida na maneira correta pode trazer um sabor incrível para aquela comida. E nós temos essa missão, nós não podemos rejeitar. E existe um outro ponto disso, de nós nos afastarmos das pessoas, de não influenciarmos, e fazemos isso muitas vezes com uma consciência de que estamos fazendo isso para preservar a nossa salvação. Olha, eu tenho um vizinho que é ateu, e eu não falo com ele porque eu tenho medo, vai que ele me convence. E as pessoas não se misturam, as pessoas não entram em contato, as pessoas não fazem amizades, criam barreiras, e fazem isso com a desculpa de se manter salvo. E a verdade aqui é que, se nós formos avaliar a nossa vida hoje, ninguém aqui pode salvar a si mesmo. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, um presente de Deus. Nós não vamos nos salvar mais ou nos salvar menos se nós estivermos em companhia de pessoas que não são cristãs. Nós só vamos nos separar dessas pessoas e mostrar o quanto somos religiosos e o quanto o que nós pregamos às vezes
não é verdadeiro. Se você quer viver a verdade do Evangelho, se você tem um vizinho, não importa qual a religião dele, se a pessoa é boa, tem caráter, vai lá, faça amizade, tenha contato com as pessoas, tenha contato, faça amizades, seja um bom amigo, seja um bom empregado para o seu patrão, e isso vai fazer com que nós cumpramos a nossa missão de sermos sal. Amém? Uma outra função do sal é dar sabor. Você já comeu uma comida sem sal? Quem aqui já ficou internado no hospital? No hospital eles... a pastora Maiane está aqui, ela pode dizer melhor do que eu, né? Mas em geral no hospital eles preparam a comida sem sal porque existem pessoas que não podem comer sal, tem problema de pressão. E eles mandam um saquinho miserável de sal, que não ajuda muito. E por mais que você tente comer, aquela comida sem sal é horrível. Pode ser o que você mais gosta de comer. Se não tiver sal na medida certa, vai se tornar intragável. E o mundo é assim, uma comida de hospital sem sal. As pessoas estão vivendo as suas vidas e tudo para elas está se tornando intragáveis, incomíveis. Elas não se sentem felizes e realizadas no seu trabalho, elas não se sentem felizes e realizadas no seu casamento, elas não se sentem felizes e realizadas na sua vida. As pessoas estão perdendo o sabor da vida. A cada dia que passa, os números de suicídio aumentam. E por que isso? Porque as pessoas estão perdendo o sabor da vida. E o que existe no Evangelho é este sal poderoso. Quando nós estamos em contato com as pessoas, nós temos essa condição como igreja, de levar essa mensagem poderosa para as pessoas que traz vida e sabor, que traz sabor à vida, que traz um sabor agradável para comer. É como você preparar aquela comida maravilhosa e você vai fazer o preparo e você coloca o sal na medida certa. E quando as pessoas comem, elas se alegram e ficam felizes. É assim, nós temos a capacidade de trazer o sabor à vida das pessoas novamente, por meio do Evangelho de Jesus. E é por isso que nós precisamos estar em contato com as pessoas. Como é que nós vamos salgar alguma coisa se não estamos em contato com aquilo? Como é que nós vamos fazer isso sem ter amizade com as pessoas, sem ter contato com as pessoas, se nós nos distanciarmos? Nós somos aqueles que levam sabor à vida das pessoas, porque somos aqueles que levam o Evangelho de Cristo. E a presença da igreja no mundo reflete a glória de Deus para a vida das pessoas. E isso torna tudo melhor. Quando as pessoas olham para o seu trabalho e têm a consciência de que aquela porta foi Deus que abriu, elas se sentem realizadas naquele trabalho. Quando as pessoas olham para o seu casamento e olham aquela pessoa que está do lado dela e vê que aquela pessoa é a pessoa que Deus abençoou para que eles fossem um e fossem felizes, as pessoas vivem felizes no seu casamento. Quando as pessoas olham para a sua vida, olham para a sua trajetória e veem que Deus conduziu ela em todos os caminhos, ela vê que a felicidade que existe em Deus é inigualável. E é isso que traz sabor à vida das pessoas. Um outro fator, uma outra propriedade do sal, se você colocar uma colherzinha de sal, se você comer uma comida um pouco mais salgada, quem já comeu uma comida que estava um pouco salgada? Irmãos, eu já errei o sal numa torta que eu fiz, fazer uma torta de frango e coloquei sal, eu falei, acho que falta mais um pouquinho, e fui colocar, acho que falta mais um pouquinho, eu esqueci que eu já tinha pensado que já faltava um pouquinho, e você come um pedaço e você precisa de 1 litro de água para comer. O sal provoca sede nas pessoas. E o mundo está tão perdido. As pessoas estão tão perdidas. Quando eu falo mundo, nós não estamos no universo soltos assim, nós estamos na Terra. Quando eu falo isso, digo as pessoas que não convivem, que não conheceram aí do Evangelho, estão tão distantes da realidade, da paz e da felicidade, que elas não sentem sede por isso. Se você chega para uma pessoa e convida ela, vamos na igreja, e você não teve nenhum contato anterior com ela,
As pessoas, até os seus amigos que você chama para a igreja, eles são resistentes. Ou que você chama para ter um momento de comunhão, fora do ambiente de igreja, mas com pessoas que são cristãs, que compartilham a mesma fé. As pessoas falam, eu não vou, eu não tenho essa vontade. Quando você fala de Jesus para as pessoas, elas não têm essa sede, essa necessidade de saber o que elas precisam no seu coração para ter a completude de vida. E o sal provoca essa sede. Nós, com o nosso exemplo de vida, quando nós mostramos o que Jesus fez e está fazendo em nós, quando nós mostramos isso para as pessoas, desperta, provoca nessas pessoas a vontade de viver a mesma coisa. É por isso que o cristão precisa ser um bom exemplo de vida, mas não só no discurso, nas ações, nas atitudes. Um bom cristão, um cristão verdadeiro, no seu ambiente de trabalho, é capaz de provocar um desespero das pessoas para buscar a Jesus. É capaz de provocar a sede nas pessoas. A pessoa está naquele dia e não estava nem pensando nisso, mas quando chega você naquela oportunidade e você mostra o quanto Jesus é bom para a sua vida, as pessoas olham para você e falam, eu quero viver isso. Um cristão que é um bom exemplo tem a oportunidade de provocar a sede nas pessoas e de levar as pessoas até a fonte de água viva, amém? E neste sentido, neste texto, nessa última parte do versículo 13, mas não menos importante, verso 13, dá para colocar aqui para a gente? Verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Jesus faz essa pergunta, se o sal perder o sabor, para que ele vai servir? Mais ainda, né, eu sei que o Gu está aí, ele é biólogo e entende da parte de química. Se você misturar o sal com algumas substâncias impuras, ele pode até ser perigoso. Se você pegar sal e misturar com cândida, você vai ter uma substância tóxica. Quando o sal se mistura com aquilo que não deveria se misturar, ele perde o seu sabor e se torna perigoso. Quando nós, que somos a igreja, nos misturamos com o que não deveríamos nos misturar, nós perdemos o nosso sabor. Quando nós, que somos a igreja, nos misturamos com o que não deveríamos nos misturar, podemos nos tornar até perigosos para as pessoas. O sal não pode perder o seu sabor. O sal não pode perder o seu sabor. E como que nós preservamos este sabor? Nos mantendo firmes naquilo que nos trouxe o sabor da nossa vida, ao Evangelho. Nós não podemos negociar nenhum dos nossos princípios, apesar de convivermos bem com as pessoas, apesar de sermos receptivos, apesar de tratarmos as pessoas com amor, nós não podemos negociar os nossos valores, nós não podemos negociar a palavra que nos trouxe vida, nós não devemos fugir dela, e é isso que mantém o nosso sabor. Se nós nos tornarmos exatamente igual ao mundo, o que o mundo vai ver de diferente em nós? Se nós nos tornarmos exatamente igual, com os mesmos problemas que as pessoas têm lá fora, o que as pessoas vão olhar para nós e ver de saboroso, de diferente em nós? Se não for Jesus nas nossas vidas, se não for a diferença que o Evangelho faz em nós e a transformação de vida que nós vivemos pelo Evangelho, nós não temos sabor nenhum. A igreja precisa conservar o sabor do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 diz assim: pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. É por isso que, graças a Deus, neste lugar, e nós temos muitos amigos em muitos outros lugares, preservam a palavra, mesmo que a verdade que seja dita não seja aquilo que nós queremos ouvir. O que separa a criança do adulto é que a criança quer fazer tudo o que quer e o adulto faz aquilo que precisa fazer. Nós, como cristãos, seguimos a mensagem do Evangelho e dizemos o que precisa ser dito, mesmo que aquilo não seja o que as pessoas querem ouvir,
mesmo que aquilo não seja o mais agradável de dizer, e nós precisamos fazer isso com todo carinho. E principalmente, quando eu falo isso, as pessoas começam a imaginar, né? Nossa, quando eu estou lá no meu trabalho e aquela pessoa, né, abençoada está lá, eu preciso dizer essa verdade para ela. Não, eu estou dizendo de nós, isso começa em nós aqui neste lugar. Quando o pastor, quando o líder, quando uma pessoa que está numa posição de chegar a você, um amigo que tem mais experiência na caminhada do Evangelho, chega para você e diz algo baseado na palavra, com a verdade, mesmo que isso lhe doa, guarde isso no seu coração, isso pode manter o seu sabor, isso pode manter você dentro da missão que Jesus te deu, amém? Uma igreja saudável que influencia a sociedade como sal, trazendo sabor, preservando a vida que existe, é aquela que é uma igreja centrada. Ela não é sectarista, separatista, e ela também não é uma igreja liberalista em que tudo se pode fazer. É uma igreja que cumpre a sua missão segundo o Evangelho, amém? E para terminar, Jesus diz no verso 14, vocês são a luz do mundo. Dizer que a igreja é a luz do mundo implica em dizer que o mundo está em trevas. E também a luz tem as suas propriedades, né? A primeira propriedade é que a luz dissipam as trevas. As trevas escondem as impurezas, as trevas escondem a bagunça, as trevas escondem tudo que está errado. Mas quando se acende a luz, você vê, quem aí tem filho adolescente? Quando a luz do quarto está apagada, a bagunça está escondida. Se você tem criança, quando a luz está apagada, os brinquedos que estão jogados no chão não se vê. Mas no momento em que você acende o interruptor, você vê tudo que está de errado. E nós, como igreja, precisamos influenciar a sociedade para mudar tudo que está errado. E não no sentido religioso da palavra, no sentido de vida com Deus da palavra. Nós não podemos pensar apenas na cultura que nós queremos transmitir, uma cultura para as pessoas que está baseada na nossa religiosidade, mas principalmente coisas que estão baseadas na palavra. Por exemplo, a igreja, principalmente a igreja protestante, fez um esforço gigantesco para influenciar os governos europeus a acabarem com a escravidão. Irmãos, o racismo é algo demoníaco. Essas separações que se faz entre as pessoas é algo demoníaco, é algo ruim, é algo do maligno para a sociedade. E a igreja, quando teve a oportunidade, nos tempos atrás, e aqueles irmãos foram verdadeiros, eles lutaram e ajudaram a combater isso, a combater essa coisa terrível que era. Outra coisa, as igrejas cristãs foram as primeiras a introduzir na sociedade o ensino. O ensino público que nós conhecemos, ele nasce na igreja cristã, ele nasce como um projeto da igreja, e isso é bom, amém? Quem aí fez faculdade? Irmãos, esse processo de ensino público veio da igreja, porque os reis tinham medo lá atrás de que se as pessoas soubessem ler, elas dominariam, elas entenderiam o que eles estavam fazendo de errado, e elas seriam livres. E a igreja foi lá e falou, olha, vocês têm que ser livres mesmo, vamos ensinar as pessoas a ler, vamos ensinar as pessoas. Isso vem da igreja. Então a igreja tem o poder, tem a capacidade de influenciar positivamente a sociedade, como teve lá atrás. Nós ainda podemos ser esta igreja que influencia a sociedade para mudar o que existe de errado, tirar as pessoas de uma situação de miséria, de prisão, de pobreza, e levar essas pessoas para uma situação melhor de vida, com uma qualidade de vida melhor. Essa capacidade de influência a igreja tem, e essa é a capacidade que a luz tem, de mostrar tudo que está errado, para que o que está errado seja arrumado. Outra propriedade é que, se não houvesse luz, se nós não tivéssemos a luz do sol, nós não teríamos vida na terra. Sem o sol não teria fotossíntese, nós não teríamos oxigênio, nós não teríamos nada. Sem a luz não existe vida. Sem a luz
não existe vida. E nós, como luz do mundo, precisamos levar isso para as pessoas. Precisamos levar isso para a sociedade, precisamos influenciar isso na cultura. Nós precisamos acender a luz no coração das pessoas, para que elas tenham vida de novo, e uma vida verdadeira. Amém? Então, logo a presença da igreja no mundo preserva a vida que há nele, e sem a igreja seria muito difícil todas essas coisas. Mas existem algumas pessoas que, ao invés de acender a luz, fazem o trabalho de apagar a luz. São aquelas pessoas que se dizem cristãos, mas que não têm um bom exemplo. São ortodoxas de cabeças, hereges de conduta, são ortodoxas na teorias, liberais na prática, defendem doutrinas certas, mas vivem uma vida errada. Só pode ser luz a pessoa que revela o que está errado e que tem uma conduta de quem é luz para o mundo. E o último, mas não menos importante, a luz tem a capacidade de iluminar o caminho para as pessoas. Se você sair na rua e acabar a luz do poste, primeiro, você vai ficar com muito medo de ser assaltado. E você também vai ter muito medo de tropeçar na rua. Eu já caí na rua, mesmo na luz do dia já caí, imagine sem a luz do dia. Então a luz tem essa capacidade de mostrar, iluminar o caminho. E a função da igreja como luz é justamente iluminar o caminho em que as pessoas estão na sua vida e levar elas até a fonte principal da luz, que é Jesus. Nós como igreja temos essa função. Nós somos a luz do mundo e a nossa principal missão que Jesus nos deixou é pegar as pessoas que estão perdidas, acender a luz no caminho delas e levá-las até Jesus. E em Jesus elas vão encontrar a alegria, em Jesus elas vão encontrar a paz, em Jesus elas vão encontrar as respostas para as suas perguntas difíceis, em Jesus elas vão encontrar o que elas precisam, principalmente em Jesus elas vão ser felizes e ter a esperança da salvação. A função da igreja é essa, ser luz no mundo e acender essa luz que leva até Jesus. Nós precisamos iluminar o caminho. A palavra tem um versículo muito bonito que diz: lâmpada para os meus pés é a palavra. A igreja leva a palavra e acende a luz no caminho das pessoas. E nós precisamos ser essa luz para o mundo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós já vamos